Oremos. Grandioso Pai, eterno Deus, nós te agradecemos e louvamos porque o Senhor é Deus poderoso, misericordioso. O Senhor nos levantou, nos acordou nesta manhã para ouvirmos mais uma vez a tua voz. Ser com cada um aqui representado, com os seus familiares também. Que a bênção do Senhor possa alcançar cada um de nós. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Dá-nos a tua paz. Abençoe a pregadora desta manhã. Nos abençoe. Que o Santo Espírito possa ser derramado, continuar sendo derramado sobre todos nós. Se há alguém aqui triste, enfermo, precisando de alguma bênção, o Senhor possa derramar neste momento. Mas o que mais precisamos, ó Senhor Deus, é de Jesus Cristo em nossas vidas. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo, o nosso Deus amorável, possa estar sempre sendo convidados especiais em nossas vidas. Perdoa as nossas faltas, Senhor Deus. Dá-nos força para vencer o inimigo, dá-nos força para vencer cada tentação. E que possamos estar de pé quando Jesus voltar. Fale aos nossos corações, Senhor Deus, nessa manhã. Dá-nos força, dá-nos poder. Que possamos, ao ouvir a tua mensagem, possamos internalizar, naturalizar e praticarmos também. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. Fale conosco, Senhor, mais uma vez. Suplicamos humildemente por Jesus. Amém. Continuando, Deus, na tua presença. Louvado seja teu santo nome. Como é bom, Senhor, estar na tua presença. Como é bom, Senhor, acordar e nesses primeiros momentos nós abrirmos a tua palavra, pois o Senhor é um Deus maravilhoso e o Senhor é quem sabe de todas as coisas. E é confiando que o Senhor sabe de todas as coisas é que nós estamos aqui diante de ti. Se o Senhor nos chamou, eis-me aqui, Senhor. Fale através de nós, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pessoal. Então, não era para eu estar pregando aqui, né? Seria hoje a Maíra, né? Mas alguma coisa aconteceu que ela não conseguiu se conectar. Mas nós vamos, então, aqui fazer uma meditação em um texto que eu gosto muito, que é a história de Josué. E nós vamos abrir a Bíblia, que nós vamos fazer, então, a leitura lá no livro de Josué, capítulo 6. Lá começa, então, para quem quiser acompanhar, né, junto comigo, né? Lá fala o seguinte: então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: vê, tenho dado na tua mão Jericó, o seu rei, e os homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós, de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez. Assim farás tu por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soprarão as trombetas. E sucederá que quando eles derem um longo toque com o chifre de carneiro, e quando ouvires o som da trombeta, todo o povo gritará com um alto brado, e o muro da cidade cairá completamente, e o povo subirá, cada homem direto à sua frente. E Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: tomai a arca do pacto, que 7 sacerdotes carregam em 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor. E ele disse ao povo: passai adiante e rodeai a cidade, e aquele que estiver armado passa adiante da arca do Senhor. E sucedeu que, quando Josué havia falado ao povo, e os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiros passaram adiante do Senhor, e sopraram as trombetas, e a arca do pacto o seguiu.
E, o, e os homens armados foram diante do sacerdote, que sopraram as trombetas, e a retaguarda vinha após a arca, com os sacerdotes indo avante e soprando as trombetas. E Josué havia ordenado ao povo, dizendo: vós não gritareis, nem fareis qualquer ruído com a vossa voz, tampouco sairá da vossa boca qualquer palavra até o dia em que vos ordenar a gritar. Então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou, indo em seu redor, uma vez, e eles vieram ao acampamento e se alojaram no acampamento. E Josué se levantou de manhã cedo, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. E 7 sacerdotes, portanto, 7 trombetas de chifres de carneiro, diante da arca do Senhor, seguiam continuamente e sopraram as trombetas. E os homens armados seguiram diante deles, mas a retaguarda vinha após a arca do Senhor. Os sacerdotes iam à frente, soprando as trombetas. E no segundo dia, eles rodearam a cidade uma vez e retornaram ao acampamento. Assim o fizeram por 6 dias. E sucedeu que no 7º dia, eles se levantaram ao raiar do dia e rodearam a cidade da mesma forma, 7 vezes. Só que naquele dia, eles rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. E a cidade será amaldiçoada diante do Senhor. Ela e tudo que nela está. Só Raabe, a prostituta, viverá, e ela e todos com ela estiveram na sua casa, porque ele escondeu os mensageiros que enviamos. Bom, irmãos, esse texto de Josué, ele tem tanta preciosidade aqui para nós, a começar que essa foi uma ordem para todos. Todos deveriam estar ali a rodear Jericó. Nós não sabemos exatamente quantas pessoas haviam ali no deserto, né? Porque ali havia crianças, mulheres que não eram contados, né? Mas alguns estudiosos falam que ali havia 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Imagina a quantidade de gente rodeando Jericó. Como é que vocês acham que as pessoas estavam lá dentro? Será que elas estavam com medo? Será que as pessoas estavam lá dentro angustiadas? Afinal de contas, Jericó é uma cidade que ela tinha 2 muros. Ela não tinha só um muro. Ela tinha o primeiro muro, ela tinha o segundo muro, e ali por cima daqueles muros, né, ficavam sentinelas. E um muro, entre um muro e outro, né, passava carros ali. E então, eles eram bem fortificados, mas Deus deu uma ordem. Deus mandou aquele povo, no primeiro dia, dar uma volta. Mas interessante que, além de Deus dar essa ordem a todas as pessoas, a todas, ele também deu uma ordem. Vocês vão, lá no verso 10, ele fala assim: e Josué havia ordenado ao povo, dizendo: vós não gritareis, nem fareis qualquer ruído com a vossa voz. Também sairá da vossa boca qualquer palavra até o dia que eu vos ordenar a gritar. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando naquele povo. E eu fiquei pensando como que Deus é um Deus de ordem. Às vezes nós estamos na igreja, né? Sentamos do lado de alguém, estamos lá tagarelando na hora do culto, da escola sabatina, contando casos, né?
Às vezes a igreja faz alguns programas fora da igreja, né? Em estádios, em ginásios, e o povo fica no entre e sai, entre e sai, entre e sai, entre e sai, e conversa e fofoca, e conta caso da semana, e ri. Na hora da oração, o povo está saindo para lá, saindo para cá, e eu fiquei pensando aqui nesse verso. Deus ordenou que da boca das pessoas não saísse nenhuma palavra, nenhuma, era calado que eles deveriam dar a volta em volta de Jericó. Imagina que fosse 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas dando uma volta em volta de Jericó. E o povo de Jericó assistindo aquilo ali, atônito, aquela multidão de pessoas caladas e aquela sequência na frente, ali, os soldados, os sacerdotes com as 7 trombetas, a arca e o povo que vinha atrás. E isso, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. E aquele povo lá dentro, eu acredito que eles já deviam estar apavorados, né? Apavorados. Mas Deus, então, deu uma ordem especial no 7º dia. Olha como Deus é um Deus do 7º, né? E o Deus da perfeição, o dia era 7º, as trombetas eram 7, né? E aquele povo, então, deveriam dar 7 voltas. 7 voltas Deus mandou. E na última volta, eles deveriam gritar. Esse foi o único momento que Deus mandou o povo gritar. O que nós aprendemos, gente, com essa história de Josué? Eu aprendo aqui algumas lições. O dia que eu li essa história, que eu entendi que Deus tem algumas lições a nos ensinar para o meu dia a dia, para a minha vida na escola, para a minha vida no trabalho, com a família, e eu pude tirar daqui algumas lições. E a primeira lição que eu tiro aqui é a paciência. Paciência, né, gente, não é algo que as pessoas hoje estão tendo, né? A gente, quando está no trânsito, em casa, né, com as crianças, com o marido, com a esposa, a gente está tão sem paciência, mas tão sem paciência. E aqui, Deus queria ensinar aquele povo algumas coisas. O povo estava saindo de onde mesmo? O povo estava saindo de uma escravidão. O povo estava vindo do deserto. E aquele povo, eles ainda tinham mente de escravo. E Deus precisava de educar aquele povo. E Deus tem os seus métodos pedagógicos. Isso é pedagogia. A Aurenice aí, né, que é pedagoga, né? Você vai entender que pedagogia. Deus tinha métodos pedagógicos. E para tirar a mente de escravo. E para colocar ali, naqueles homens e mulheres e crianças, que eles eram o povo de Deus, que eles seriam representantes de Deus aqui na terra. Deus precisava de ensinar a eles primeiro a ter paciência. 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 Paciência para poder não murmurar, não reclamar. E uma das coisas que nós vamos precisar mais do que nunca, agora rumo a Canaã celestial, é termos paciência. Vamos precisar de paciência, porque as coisas que vão vir para nós agora, a partir de agora, nós já estamos vivendo
momentos que nós precisamos de exercitar a paciência, tirar de nós a murmuração. Quantas vezes nessa sala aqui temos falado sobre murmuração? Reclamamos de tudo. Reclamamos da comida, reclamamos se está chovendo, reclamamos se tem sol, reclamamos se tem frio, reclamamos do nosso cônjuge, reclamamos dos nossos filhos. Essa semana eu estava conversando com uma amiga e aí ela me falando que ela deletou algumas pessoas da vida dela. E ela foi me relatando tantas pessoas que ela foi deletando, e eu fiquei pensando, quem será que é o problema? É as pessoas ou é ela? Muitas das vezes, quando a gente não se relaciona bem com ninguém, nós precisamos de ver quem é o problema, se sou eu ou se é o outro. Porque eu vejo os defeitos do outro, mas não estou vendo os meus. Então, Deus precisava de exercitar naquele povo a paciência, tirar deles a murmuração, porque o que fez o povo ficar no deserto durante 40 anos? Foi a murmuração, a falta de crer em Deus. Por isso eles tiveram que voltar e ficar ali mais 40 anos. Mas agora Deus, de forma pedagógica, estava mostrando para aquele povo, olha, paciência, não é do seu jeito, é do meu jeito. E ser do jeito de Deus, gente, tem que ter paciência. Muitas vezes nós oramos, mas achamos que Deus está à nossa disposição. Nós achamos que Deus tem que fazer as coisas do nosso jeito. E não é do nosso jeito. Senhor, mas eu encontrei aquele jovem, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é carinhoso. Eu quero casar com ele. Mas é isso que Deus quer? E às vezes a gente não espera a resposta de Deus. E nós fazemos as coisas do nosso jeito. Deus responde às nossas orações com sim, não, espere mais um pouco. Então, Deus quer nos ensinar a termos paciência. Aprender a esperar a resposta de Deus. Então, Deus também, a segunda coisa que Deus me ensina aqui é a perseverança. Gente, perseverar não é fácil. Perseverar não é fácil quando você, às vezes, está dentro de um vendaval, quando você está dentro de um grande problema na sua vida, não é fácil a gente perseverar. Deus queria ensinar para aquele povo perseverança. Nós estamos aqui na sala a cada manhã, às 5 horas da manhã. Isso aqui é perseverança. Poxa, eu vou entrar todos os dias na sala às 5 horas da manhã. É perseverança. Eu vou orar todos os dias às 9 horas da manhã. Isso é perseverança. É você ter continuidade naquilo que você está fazendo. Quantas vezes fazemos coisas que deixamos pelo meio do caminho? Deus não quer que você deixe nada pelo caminho, mas que você continue, que você avance. Nós temos ouvido mensagens aqui cada dia que tem nos ensinado a avançar. Um dia Irani disse aqui na sala, e eu guardei isso para mim, não adianta você subir até o meio da escada. Você tem que subir a escada toda. Então, Deus nos ensina a perseverar. Continue, avance. Você já recebeu essa luz. Agora eu vou te dar outra luz. Quando você avançar novamente, Deus vai te dar mais e mais e mais luz. Então, Deus quer que você persevere para que Ele possa continuar a te dando nova luz. E Deus mandou aquele povo perseverar.
é um dia, é 2 dias, é 3 dias, mas é de boca fechada. Não fale nada. Não fale nada. Quantas vezes Deus está mandando a gente também perseverar de boca fechada. Mas nós queremos mostrar para as pessoas que estamos com a razão, que fulano ou beltrano está errado. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer nos mostrar que quem luta as minhas lutas não sou eu. Quem luta as minhas lutas é o próprio Deus. E é por isso que Ele manda você hoje ficar de boca fechada. Você não tem que falar nada. Cale a sua boca, porque quem luta por você é Deus. É Deus quem está à sua frente. E assim, Deus também ensinou aquele povo paciência, perseverança, e ele ensinou aquele povo a confiar. Gente, confiar não é fácil. Principalmente quando você vem de um histórico ali aonde o povo foi escravo. Aquele povo viveu no Egito por 400 anos. E os longos anos, os primeiros anos, foram anos excelentes. Mas depois eles se tornaram escravos. E a mente deles era de escravo. Escravo apanha, escravo não come, escravo trabalha. A mente deles era de escravo. Mas Deus queria ensinar para aquele povo: confie. Confiança. No livro Santificação, tem um texto que eu achei muito interessante falando sobre a confiança ali, naquele momento. Quando o homem elabora teorias, perde a simplicidade da fé. Há mistérios profundos na palavra de Deus. Há mistérios em suas providências e mistérios no plano de salvação que o homem não pode sondar. Mas a mente limitada, com o seu forte desejo de satisfazer a curiosidade e resolver os problemas do infinito, descuida de seguir o simples curso indicado pela vontade revelada de Deus e trata de investir os segredos ocultos desde a fundação do mundo. O homem que elabora suas teorias perde a simplicidade da fé verdadeira, se torna por demais arrogante para crer nas declarações do Senhor e cerca-se de suas próprias vaidades. Muitos professos filhos de Deus estão nessa situação. São fracos porque confiam na sua própria força. Irmãos, o que é isso? As pessoas são fracas porque confiam em sua própria força. Deus trabalha poderosamente por um povo fiel, que obedece à sua palavra sem questionamentos ou dúvidas. A majestade do céu, com seu exército angelical, destruiu o muro de Jericó diante de si. Então, queridos, aqui, nesse texto vem falando que muitos são fracos porque não confiam, porque confiam na sua própria força. O que Deus queria ensinar para aquele povo? Olha, eu não estou mandando? Vá. Mesmo que você não tenha uma lógica, mesmo que não exista lógica de você continuar nesse casamento que às vezes parece fracassado, eu te mando, continue. Sabe por quê? Porque você não casou só para ser feliz. Você casou para salvar o seu cônjuge. Porque se você deixá-lo para trás, ele vai cair no pecado e ele vai se perder. Isso é confiar em Deus. Mesmo que você esteja infeliz dentro de um relacionamento, muitas vezes Deus manda você continuar, porque você tem que salvar a sua casa, salvar os seus filhos,
Porque num lar disfuncional se perde pai, mãe e filhos. Num lar disfuncional se perde pai, mãe, filhos, vizinhos e tantos outros que olham para vocês. Então Deus manda confiar. Confiar em Deus é ir tal qual Abraão. Abraão saiu da sua terra, deixou a sua parentela. Ele não ficou perguntando só, Deus, espera aí, você está doido? Você acha que eu vou deixar isso aqui tudo, minha fazenda, meu gado, minha família, para ir para um lugar que eu nem sei aonde ir? Será que nós vamos precisar de confiar em Deus da agora para frente? Quando você tiver que sair da sua casa, quando você tiver que ir para o campo, que você tiver que plantar a sua mandioca, a sua bananeira, quanto tempo leva para produzir? Deus então manda, ele fala, vai. Eu não estou mandando você ir para o campo para você ter comida no tempo do fim. Eu estou mandando você ir porque eu preciso de consertar o seu caráter. Eu preciso de tirar do seu caráter o Egito, o gosto pelo iFood, a facilidade de pedir tudo pelo telefone, porque eu preciso de um povo que vá confiar em mim plenamente. É isso. Deus precisa de um povo que confie plenamente, porque Deus já havia experimentado com aquele povo ali no deserto tantos momentos de falta de confiança, tantos momentos a ponto daquele povo falar com Moisés que o maná era um pão vil e que eles queriam comer cordonizes. Eles queriam comer os pepinos, os melões e as codornas. Aquele povo não entendia que quem estava com eles era o próprio Deus na nuvem, que Deus estava com aquele povo ali o tempo todo, numa nuvem de fogo, à noite, e durante o dia uma nuvem que os refrescava. Ellen White fala que assim como a nuvem protegia o povo e seguia o povo, Deus nos deixou a sua palavra para ser a nossa nuvem e para ser a nossa coluna de fogo. Confiar em Deus é deixar Deus nos proteger de dia e de noite com a sua nuvem. Mas aquele povo estava num aprendizado. E Deus mandou uma sequência, como eles deveriam ir. Qual era a sequência? Tinha uma sequência, não era de qualquer jeito. Opa, eu quero ir na frente. Não, eu quero ir no meio. Eu quero ir lá no final, eu quero ser o último da fila. Não. Tudo de Deus tem uma sequência. Você tem confiado em Deus? Você tem deixado Deus dirigir a sua vida? Você tem deixado Deus te colocar na ordem que Ele quer? Ou você ainda quer fazer as coisas do seu jeito? Sabe por que a gente sofre? Nós sofremos, nós choramos, nós entramos em depressão, porque escolhemos fazer as coisas do nosso jeito. Porque quando confiamos em Deus e deixamos Deus dirigir a nossa vida, nada pode dar errado. E Deus queria ensinar isso para aquele povo. Olha, confia em mim. Não precisa de falar nada, não precisa de gritar. Vai em silêncio, vai em ordem, vai na sequência que eu falei. Não precisa de fazer nada. Ah, lá é fortificada? Sim. São muros de pedras? Sim. São muros duplos? Sim. Mas confia em mim. E é isso que Deus hoje também continua nos falando. Confia em mim, Edna. Confia em mim, Eliane. Eu estou à frente das suas lutas. Sou eu quem vou guerrear por você. Não precisa de você fazer nada. Fique calada, boca fechada, porque eu estou
aqui no meio de vocês. E aquele povo, então, agora aprende a quarta lição: obedecer. Obedecer. No livro Santificação fala o seguinte: Deus trabalha poderosamente por um povo fiel que obedece à sua palavra sem questionamentos ou dúvidas. A majestade do céu, com seu exército angelical, destruiu o muro de Jericó diante de seu povo. Os guerreiros armados de Israel não tinham por que gloriar-se dos seus feitos. Tudo foi feito mediante o poder de Deus. Que o povo abandone todo o desejo de exaltação própria, que se submeta humildemente à vontade divina e outra vez manifestará seu poder e concederá vitórias e liberdade a seus filhos. Irmãos, que coisa mais linda, e é isso aqui. Deus está dizendo que Ele quer fazer tudo de novo na sua vida, no seu casamento, com os seus filhos, no seu trabalho, com os seus vizinhos. Ele quer novamente mostrar o seu poder e conceder a vitória. Mas enquanto você estiver fazendo do seu jeito, sem colocar Deus à frente, você jamais vai poder obter a vitória. Quem luta e guerreia os seus problemas não é você. Quem luta por você é Deus. Então, Deus manda você ir calado, porque Deus não pode se manifestar no meio de um povo murmurador que reclama, que expõe os seus problemas, as suas fragilidades, o seu casamento aos quatro ventos, para que as pessoas possam ter autopiedade de você. Não, cale a boca e deixa Deus dirigir você. Deixe Deus guerrear as suas lutas. Quem luta por você não é você. Quem luta por você é o próprio Deus. É o próprio Deus. E aquele povo, então, obedeceu. E aquele povo deu 4 voltas, deu 7 voltas, né? E na 7ª volta, as trombetas tocaram. E na 7ª volta, os muros caíram, porque o povo gritou. Mas quem estava ali no meio? Deus. A arca estava ali. A presença de Deus estava ali. Quem é que venceu? O povo precisou de colocar a mão em armas. O povo não precisou de fazer nada. Nada, nada, a não ser ter paciência, perseverar, confiar e obedecer. O povo obedeceu. Por isso, eles foram vitoriosos. Por isso, o povo venceu. E nesta manhã, Deus também está dizendo para nós: olha, dias difíceis vão vir. Muitos, quando nós lemos, né, eventos finais, o grande conflito, nós vamos ver que vamos ter que deixar pai, mãe, parentela. Vamos ser perseguidos pelos nossos queridos, pelos nossos irmãos. E se você não aprender desde agora, a confiar plenamente que Deus vai estar à frente e que não é você que vai lutar nenhuma luta, mas é Deus quem vai lutar por você. E nós vamos ter da agora para frente um general que vai lutar todas as nossas batalhas. Se você estiver passando por um crisol hoje, eu não sei da sua vida, mas eu quero dizer para você que não se preocupe. Coloque todos os seus problemas hoje nas mãos de Jesus. Porque Ele disse que aquele que confiar nele, Ele vai dar a vitória. Nós precisamos de exercitar essa confiança e essa obediência é hoje.
É agora. Esse é o momento que Deus está nos dando para aprendermos que a nuvem nos refresca durante o dia e a nuvem de fogo nos aquece durante a noite. E que se eu entender que é Deus quem luta as minhas lutas, Ele certamente vai me dar a vitória. Porque é isso que fala aqui no livro Santificação, que o povo abandone todo desejo de exaltação própria, que ele se submeta humildemente à vontade divina. E outra vez, Deus manifestará seu poder e concederá vitória e liberdade a seus filhos. Na tomada de Jericó, o poderoso general traçou planos de batalha com tal simplicidade que nenhum ser humano poderia apropriar-se da glória. Nenhuma mão humana deveria derrubar os muros da cidade, para que nenhum homem atribuísse a si honras da vitória. Assim também hoje, nenhum ser humano deve tomar para si a glória da obra que realiza. Somente o Senhor deve ser magnificado. Oxalá os homens vejam a necessidade de buscar as ordens de Deus. Dependência de Deus. É isso que Deus quer nos ensinar. Nesta manhã, Ele quer mais uma vez, Ele está gritando. Olhe para os muros de Jericó. Eu tive a oportunidade de ir em Jericó. E quando eu estava ali em Jericó, né, o Rodrigo Silva, né, alguns conhecem, e ele nos mostrou ali que os muros, eles não caíram para fora, para dentro. Os muros de Jericó caíram para o lado de fora. Por que para o lado de fora? Olha como Deus é maravilhoso, meus queridos. Os muros, se fosse o povo que tivesse empurrado, né, tivesse feito força, o povo estava do lado de fora. Os muros teriam caído para dentro. Mas os muros de Jericó caíram de dentro para fora. Isso é para mostrar que quem derrubou os muros não foi homem, e sim Deus. Tem alguns muros na sua vida hoje que precisam de ser derrubados. Mas quem vai derrubar esses muros não é homem, é Deus. E é por isso que a cada manhã nós temos buscado aqui o batismo do Espírito Santo. Porque um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, ele faz aquilo que Deus manda. Ele confia, ele persevera e ele tem paciência. Que Deus hoje possa ter falado ao seu coração. Que Deus hoje ele possa ter te ajudado a entender que você não luta nenhuma luta, que Deus é quem luta por você. E se você tem algo a vencer no dia de hoje, é Deus é quem vai vencer todos os problemas que você tem. Que Deus te abençoe, que você possa aprender a confiar e obedecer naquele que nunca vai perder uma guerra, naquele que nunca vai perder uma batalha. Que Deus te abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus que nos tem alimentado todos os dias sem cessar. Nem um dia sequer Ele nos deixa, né? Sem uma palavra. Não saímos daqui vazios nem em silêncio, né? Mas, amém, Heloísa. Muito obrigada por ter se colocado, né, nessa missão hoje, né? Era para você. Deus sabe de todas as coisas, era para você. E acho que todos nós aprendemos algo, né? Mais um pouco com essa mensagem. Vamos então passar para os momentos das orações.
Exatamente, Aurenice. Deus tem controle de tudo. Vamos passar então para os momentos da oração. Quem gostaria de fazer oração? Lembrando que a oração em público é uma oração sucinta e poderosa. Eu oro. Amém. Muito obrigada. Quem mais gostaria de orar? Ana Maria, muito obrigada. Dalvani levantou a mão para consideração ou para orar, Dalvani? Consideração. Amém. Então, oremos. Ah, Heloísa, faz uma oração, tá bom? Ok. Bondoso Deus que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acordou essa manhã, porque o Senhor tinha algo a nos ensinar. Obrigado, porque o teu Santo Espírito conhece o coração de cada adorador aqui. E o Senhor sabe qual era a mensagem que deveria também ser falada aqui nessa sala, nesta manhã. Que a tua mensagem possa alcançar os corações machucados, feridos e sem esperança, mas que o Senhor nos ensine a cada manhã a perseverar, a ter paciência, que o Senhor nos ensine a confiar e, sobretudo, te obedecer. Ó Senhor Jesus, como nós almejamos ser moradores do céu, mas que o Senhor nos ensine a fazer a tua vontade, mesmo que os nossos olhos não enxerguem uma lógica no final do caminho, mas que o Senhor nos mostre, através da tua luz, que é a tua palavra, que nós possamos confiar em ti a cada dia, seja com cada adorador aqui presente, seja com aqueles que vão ouvir essa mensagem através do YouTube, e que o Senhor possa alcançar todas essas pessoas. E também, Senhor, nos abençoe, porque hoje é o dia da preparação, que nós possamos estarmos prontos nas primeiras horas do sábado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós louvamos e engrandecendo o teu santo nome, porque o Senhor é maravilhoso. Muito, muito obrigada pelo Senhor, Pai, estar sempre presente aqui nessa sala. O Senhor sempre tem falado aos nossos corações, tem nos tocado. Muito obrigada. Obrigada, Pai, pela pela mensagem que o Senhor deu à tua serva, Senhor Deus, Heloísa, para que ela trouxesse para nós nessa sala. O Senhor foi realmente, Pai, uma mensagem vinda do céu, vinda do Senhor. Foi vontade do Senhor, nós te louvamos por isso. Quero agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor que seja com a Heloísa, toma em tuas mãos. Abençoa, Pai, cada vez mais a vida dela, ajuda que ela sempre seja assim, essa pessoa que sempre usada, sempre ungida pelo Senhor. Toma o lar, toma a família em tuas mãos, som do coração dela. O Senhor sabe quais são as necessidades dela, quais são as fraquezas que ela tem que vencer, fortalece e ajuda. Toma cada lar representado em cada família, Pai, de uma forma especial. Eu quero clamar ao Senhor para nossa irmã Júnia, clamo o Senhor pela vida dela, pela restauração da saúde dela. Também clamo o Senhor por todas as pessoas nessa sala que estão enfermas, Pai. Como também a nossa irmã Naldita, sempre clamando ao Senhor por saúde, ela precisa muito de uma restauração, de uma cura. Peço, Senhor, que seja com ela, toma em tuas mãos a vida dela, cura ela. Clamo o Senhor pelos pedidos do irmão Éder, pelo Pedro, Pai, que está sempre clamando o Senhor, e Lucas, pela saúde do Pedro. Eu clamo o Senhor, tenha misericórdia. E por misericórdia, tem mais alguma pessoa que está com problema de enfermidade, eu peço, Senhor, que derrama as bênçãos da cura. Se tem pessoas com problemas, Senhor Deus, financeiro, ou problema familiar, ou qualquer outro problema, eu peço, Senhor, que sonda cada coração e abençoa cada um, Pai. Derrama sobre cada um de nós o teu Santo Espírito. Dai-nos hoje um dia na tua presença. É o que nós te pedimos, Pai, já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, Pai nosso que estás no céu, concordando, Senhor, com a oração dos teus servos diante do teu altar, quero nesta hora, Senhor Deus, continuar te agradecendo pela maneira grandiosa que o Senhor tem falado ao nosso coração, através da tua palavra. E muito obrigada, Espírito Santo, pelos vasos que o Senhor escolhe para trazer as mensagens que necessitamos ouvir do céu. Pai querido, Pai bondoso,
Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Glórias e honras, meu amado Pai, seja dado o teu nome, no céu e na terra. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que nunca falha para com os teus filhos. Nos enche, Senhor, da confiança, da certeza de que em batalha nenhuma, peleja nenhuma estaremos só. Porque o Senhor promete no livro de Mateus que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não somente na pregação do Evangelho, mas nas provas, na dificuldade, nas lutas diárias. O Senhor promete estar conosco todo momento. Pai querido, Pai bondoso, em nome de Jesus Cristo, na pessoa maravilhosa do Espírito Santo, rogo a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pela incredulidade do nosso coração em relação, Senhor Deus, às promessas que o Senhor faz a nós. Assim como Israel do passado, o Israel presente ainda tem dúvida, tem incerteza no seu coração, nas promessas que o Senhor tem nos feito nos momentos difíceis. Crer no Senhor nos momentos de bonança, Pai, é muito bom, é excelente. Mas quando estamos nos crisós, que o Senhor nos permite entrar para moldar o nosso caráter, nos revelamos o Israel do passado. Murmuramos, questionamos demais, perdemos a confiança muitas das vezes. Ó Deus Santo e Bendito, por favor, tenha misericórdia de nós e nos ajude a olhar com os olhos da fé o que o Senhor tem de melhor à nossa frente. Israel não sabia, mas o Senhor tinha o mar para abrir, para eles passar com segurança, porque o Senhor é um Deus que está na frente e vem para trás para nos proteger do mal. Obrigado, Deus, por essa palavra poderosa que o Senhor preparou para nós nessa madrugada. O Senhor sabe como estamos vivendo nesses últimos dias, muitas aflições, muita dificuldade, muitos apertos, Senhor, mas até aqui o Senhor tem nos concedido teus braços fortes para nos manter de pé. Obrigado pela vida da Lígia, Senhor. Obrigado pela vida da Heloísa, pela vida também da Cese. Obrigado, meu Deus, por esses vasos que o Senhor levantou no tempo de pandemia para nos alimentar com a tua palavra e nos manter forte através do teu Espírito Santo. Fica conosco, visita as famílias dessa igreja virtual, supre todas as suas necessidades, Pai, de acordo com a tua vontade, pois não somos merecedores de nada, mas simplesmente da tua graça e misericórdia. E nesse dia, Pai, nesse dia de preparação, em nome de Jesus, possamos meditar em tudo que ouvimos e como o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É nesse nome santo, temível, poderoso, Jesus Cristo, que oramos e agradecemos. Amém? Que assim seja. Amém. Louvado seja Deus. Então, neste momento, vamos para as considerações da Uvani. Seja bem-vinda. Bom dia, meus queridos irmãos. Eu fiquei aqui pensando, né, como que Deus é maravilhoso. E eu senti que a Heloísa foi usada, né, manifestado o poder do Espírito Santo sobre ela. Muito obrigada, minha irmã, por entregar sua vida nas mãos de Deus e deixar Ele conduzir. Quero falar assim que a importância da gente obedecer a Deus, né? Há momento de falar, há momento de cantar, de ficar em silêncio, né? Porque ali, quando o povo de Israel estava rodando aquele muro, 6 dias eles ficaram em silêncio. Eu imagino assim que aquele povo ali deveria falar assim, esse povo deve ser louco, né? Como é que esse povo vai ficar caladinho aqui rodando esses muros? Eles acham que eles vão ganhar? Mas ali, quem estava na direção era Deus. E olha que aqueles muros, ele não era um murinho qualquer, não, né? Era uma dimensão muito grande, muito forte.
mas Deus, com seu poder, ali, né, derrubou aquele muro. Como a Heloísa falou, que derrubou para fora. Gente, que maravilha esse Deus que nós servimos. Então, sim, vale a pena a gente confiar em Deus e obedecer, né? Precisamos obedecer, esperar o tempo de Deus. E, com certeza, quando a gente espera, né, quando a gente obedece às ordens de Deus, Ele nos dá a vitória. Não importa o que a gente passa, não importa o crisol que a gente está passando, a luta que a gente está sofrendo, espere em Deus, né? Confia nele, que Ele fará tudo por nós. Então, assim, é muito maravilhoso, né? O nosso Deus, o Deus que nós servimos. Muitas das vezes a gente não espera, né, em Deus. Às vezes a gente ora a Deus por uma situação e a gente já vai tomando as decisões que precisam ser tomadas por a gente mesmo e não dá certo. Só dá certo quando a gente confia e espera em Deus. Aí sim, aí Deus, né, tem providência em nosso favor. Então vale a pena a gente confiar e esperar e obedecer. Essa é a minha consideração. Amém. Muito obrigada, Dalveni. Miriam, bom dia. Bom dia a todos. Feliz dia da preparação para nós, né? E, Heloísa, muito obrigada, viu? Deus te usou realmente nessa mensagem onde nós precisamos meditar profundo, porque como nós somos murmuradores, né? Como nós reclamamos de tudo e como nós temos a boca grande. Às vezes a gente conta os problemas da gente para todo mundo, a gente reclama o tempo todo, a gente fala, a gente murmura e a gente toma frente, a gente é muito imediatista, né? Nós não temos paciência, a gente quer tudo para ontem. Então, como que Deus tem falado isso ao meu coração de estarmos em silêncio, porque o que Deus quer de nós é confiança e obediência. Então, que nós venhamos a meditar cada dia que nós temos o general. O nosso general é Cristo. E ele não perde uma só batalha. Estamos na linha de frente com ele. Nós não estamos sozinhos. E um atleta, né, quando ele está ali preparando o seu corpo, seus músculos, ele vai como? Todos os dias. Todos os dias ele está ali na academia, fazendo ali as atividades que precisam de fortalecer a musculatura, a alimentação. É todo um processo, né? E os nossos músculos espirituais também são assim. Nós temos que perseverar. Todos os dias nós estamos aqui, estamos, né, aprendendo uns com os outros, ouvindo as mensagens que vêm direto do trono da graça de Deus para a nossa vida. Isso é um privilégio muito grande para nós que conhecemos um Deus tão zeloso, tão amoroso, tão longânimo, tão misericordioso para conosco. Então, que nós possamos, nesse dia de hoje, fortalecer os nossos músculos espirituais, calando, estando totalmente na dependência de Deus, deixando Ele agir, como a irmã agora falou, eu esqueci o nome dela, Dalvânia, acho que é o nome dela. Nós temos que confiar e não agir por nossa própria força. Nós nada podemos fazer sem Deus. Que nós venhamos querer que nós só iremos num caminho aqui em qualquer outro lugar, se Deus estiver conosco, se Ele for conosco, né? Que nós devemos querer e esperar só aquilo que vem dele, porque tudo é aquilo que vem de nós. Não é nada, é vazio. Né? Então, que nós venhamos refletir nessa mensagem tão poderosa, porque a língua ela é um instrumento que pode dar vida ou dar morte. Então, muitas das vezes, o silêncio é a chave, né, da grande vitória, pois Deus é conosco em todo tempo, em todo lugar e em qualquer circunstância.
Amém, queridos? Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe muitíssimo a cada um de vocês, a cada família aqui representada, em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Obrigada, Miriam. Mais alguém gostaria de considerar essa mensagem? Dizer o que o Espírito Santo lhe tocou? Alô? Alô, Naudília? Oi, princesa. Tudo bem? Tudo, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Continuo rouca, mas vamos ter paciência, né? Essa é a ordem do mestre. Termos paciência, perseverantes e animadas, mesmo em meio aos crisóis, né? Então, eu só vou falar uma frasezinha da Bíblia, né? Cale-se todos diante da casa de Deus. A irmã diz também nos comentários, né? Na oração, parece. É verdade, às vezes nós estamos lá na igreja, gente, eu fico muito atordoada, sabe? Quando estão pregando, cantando um louvor lindo, maravilhoso dentro da igreja. E as pessoas... Às vezes a gente nem ouve o hino, a letra. Muitas vezes tem lá no telão, né, a letra. Por isso que a gente sabe o que está cantando, de tanto barulho. Quando eu fui para a igreja, na igreja se caísse, tinha um ditado lá, lá na minha igreja se caiu uma agulha no chão, uma parábola, né? Uma agulha no chão, como é que se diz? Ouve, dá para ouvir. E era mesmo. A minha igreja aqui, onde eu frequentei já há 30 anos, né? Há 3 eu estou em outra igreja, eu já fiquei 30 anos na igreja. Realmente, quando eu entrei naquela igreja, gente, era um silêncio tão maravilhoso quando estava em oração. Ninguém entrava ao chegar na igreja, né? Não adentrava na igreja se tivesse alguém orando. Sabe? Esses rituais, né? Assim, que a gente gosta, que a gente prefere, dá preferência. E é ordem de Deus, né? A gente na igreja não falarmos conversas paralelas. No livro da irmã Acho também eu já li, não sei onde mais, não me recordo, infelizmente, que até no pátio, lá de fora da igreja, nós não devemos ficar com conversas paralelas, sabe? Devemos terminar o culto e ir para nossos lares, né? Nada de conversas paralelas. Então, que nós possamos realmente entendermos que Deus é o mesmo ontem e hoje, sempre será. Que Deus possa nos orientar cada vez mais, nos falar aos nossos corações, para que nós possamos transmitir aos nossos filhos e netos como que é o Deus Todo-Poderoso que um dia nos resgatou lá na cruz do Calvário. Então, que nós possamos realmente, como é que eu vou dizer, como eu diria, estar sempre no primeiro amor, viver o primeiro amor a Deus, sabe? Porque é muito gostoso. Sentimos que Deus está bem pertinho de nós, que Deus está conosco ali, carregando a gente no colo, é muito gostoso, é muito bom. Agradecer também a Deus por eu estar melhor, agradecer aos irmãos as orações, que vamos orar sempre uns pelos outros, porque esta é a ordem de Deus, é amar uns aos outros. Amém? Que todos tenham um dia de preparação maravilhoso. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, Naudília. Gente, como Deus é lindo, né? Como Ele move essa sala, como Ele tem interesse, né? Nesse projeto que eu tenho certeza que começou no coração de Deus. E já há quase 2 anos estamos aqui, todos os dias, nas primeiras horas da manhã. Deus seja louvado. Tereza? Terezinha? Bom dia a todos. Realmente, como você fala, esse projeto, essa oração dessa sala,
nasceu no coração de Deus, que como é maravilhoso, né? A gente, cada manhã, a gente sente, né? Deus falando no nosso coração. Cada manhã que eu saio dessa sala, eu saio fortalecida e com desejo intenso de andar com Deus naquele dia, de fazer a vontade de Deus. E hoje de manhã não foi diferente quando a Luísa falou que, né, que era que ia passar a mensagem, que a pregadora não vinha. Eu agradeci, Senhor, era que o Senhor escolheu. É a coisa mais impressionante, né? Que geralmente na igreja, quando, né, não veio o pregador, muitas vezes que, né, a pessoa vai pregar, a gente, né, vê assim que é um transtorno. Mas aqui não é. A coisa mais interessante, nessa sala, quando né, acontece o pregador não vir, vê que realmente Deus é que chama aquela pessoa. E essa mensagem que a Heloísa deu hoje me tocou muito, porque é uma experiência que eu tenho tido com Deus. Eu tenho, desde que eu entrei nessa sala, minha vida, sempre eu falo isso aqui, porque a minha vida mudou. Houve em mim um despertamento de um revamento tão grande e um desejo tão grande de reforma, né, de busca, de sentir, sabe, sentir mesmo a presença de Deus, de fazer a vontade de Deus. E eu fiquei, quando a Luísa estava falando, né, lendo os textos que ela leu de Josué, eu fiquei imaginando, meu Deus, como se aquele povo não tivesse seguido as instruções que Deus deu para Josué, que fosse uma prova de obediência para aquele povo. Que foi muito estranho, né, assim, a ordem de Deus, para, né, durante 7 dias, o primeiro dia, rodear a cidade, né, rodear nos muros, os sacerdotes, né, na frente, e o povo atrás, ninguém podia abrir a boca, ninguém podia falar, e todo o povo obedeceu, para que voz nenhuma poderia sair da boca do povo. E eles foram obedientes às instruções, às ordens de Deus. E eu fiquei perguntando, aquele povo, né, que muitos daquele povo prostraram no deserto, morreram no deserto por causa da desobediência a Deus, mas ali, aquele povo que chegou naquela fronteira ali, eles tinham aprendido a obedecer a Deus. Então, Deus pôde fazer proeza naquele povo, pôde introduzir eles na terra prometida, onde eles passaram 40 anos no deserto, por causa da desobediência, eles não puderam entrar, mas aquele povo, aquele remanescente que estava ali, aí eles tinham passado a experiência de 40 anos no deserto, eles aprenderam a obedecer à voz de Deus. E eu fiquei, eu fiquei tirando experiências para mim, é o que nós precisamos aprender. Nós também estamos vagueando, né, no deserto deste mundo, nós estamos também na fronteira da Canaã celestial, da mesma forma que estava na fronteira, né, de entrar na terra, nós também estamos na fronteira, nós passamos por um deserto, né, temos passado por vários crisóis. Ontem eu estava conversando com o irmão e reclamando, né, passando por uma situação muito difícil, e eu falei com esse meu filho, ora, não desanime, porque é necessário você passar por esse sofrimento, porque Deus está te preparando para você ter um caráter semelhante ao caráter de Cristo, para você entrar na terra prometida. E aí ele falou assim, irmã, eu também acredito, estou pedindo a Deus, ore por mim, que eu preciso de muita força, para Deus me dar força e paciência, porque não é fácil. E realmente, né, todos nós, quando passarmos por luta, por dificuldade, nós precisamos entender isso. Deus está preparando o meu caráter. E ali naquela entrada, né, de Canaã, a gente viu a obediência daquelas pessoas que fizeram tudo da forma que Josué instruiu, eles obedeceram. E no 7º dia, eles deram 7 voltas, 6 voltas em silêncio, né? Do jeitinho que Deus fez, tudo da forma que Deus pediu. E na 7ª volta, Josué gritou, grita, e eles gritaram, e as muralhas caíram. Eu fiquei imaginando, meu pai, é o que nós precisamos de fazer, de buscar, de buscarmos de Deus paciência, e a arma que nós temos hoje para vencer as batalhas que muitas vezes nós enfrentamos, as lutas, as provações, as perseguições, as injúrias que muitas vezes sofremos, tanto, né, na igreja como fora, como, né, no trabalho, é o silêncio. A arma que nós precisamos de vencer é sempre saber fechar nossa boca quando for necessário e abrir com assim diz o Senhor.
Então, Deus deu uma grande vitória, derrubou, eles não fizeram nada, derrubou as muralhas, eles entraram na cidade. E se nós também fizermos como aquele povo fizeram, né? Sermos obedientes a Deus em tudo. Em São João, eu não estou certa em qual versículo, Jesus fala, se vós, São João 15, não sei qual verso, que fala, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Então, nós precisamos de permanecer em Deus, de ficar firme em Cristo. Então, essa mensagem que a Luísa, né, trouxe hoje me tocou muito, que me fez entender a necessidade da nossa obediência, de nós lermos a palavra de Deus, estudarmos, ouvir cada pregação e nós colocarmos tudo em nossa vida. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ser assim. Essa, irmã, é a minha consideração, que me tocou muito, a necessidade da obediência, para que Deus possa agir, tanto na nossa vida como indivíduo, como também na nossa vida como igreja, remanescendo esses últimos dias. Nós precisamos de buscar obedecer à voz de Deus, de entender, de discernir e de obedecer à voz de Deus em tudo, que é através da nossa obediência é que Deus vai poder agir na nossa vida poderosamente. Amém, Terezinha. Amém. Deus usou a sua boca neste momento, porque realmente o povo de Deus, sabemos o tempo em que estamos vivendo. E o povo de Deus nos últimos tempos é um povo que obedece, sem obediência a tudo, desde os pequeninos pontos aos maiores, é que nos fará resplandecer a glória de Deus neste mundo. Quando as trevas vierem desesperadas porque está chegando o fim, nós seremos como um reflexo, um espelho de Jesus na vida das pessoas. E isso tem que entrar nas nossas mentes de forma a ficarem fixas de que a promessa do Senhor está sendo cumprida. Gente, nós estamos vendo diante dos nossos olhos, nós somos testemunhas de um momento em que os próprios discípulos almejavam a ponto de dar a vida pela obra. E o que nós estamos fazendo? Porque ele prometeu que abreviaria os dias. Quanto tempo nós temos? Será que o amanhã ainda é tempo para cada um de nós? Possamos refletir. Ana Maria, bem-vinda. Bom dia, que a graça do Senhor esteja em nós, amém? Quando começou a sala, eu estava em oração e Deus, com a sua santa sabedoria, ele disse, eu já terminei de orar, eu estava orando com meu esposo, e aí eu peguei a Bíblia para ler. Senhor, me dá uma palavra para preencher o coração de meu esposo, porque ele não sabe ler, ele tem pouquinho conhecimento e tem uma dificuldade na visão, então eu que tenho que ser a boca de Deus para ele escutar o recado do céu, para a glória do seu santo nome. Então, eu peguei, disse, eu me dou uma palavra, a palavra que Deus me deu foi Jó 42, 1 e 2, e aí ele me levou até o versículo 5, quando a palavra do Senhor diz assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos será frustrado. E no versículo 5, ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Aí eu disse assim, orei, agradecendo a Deus e vim para poder entrar na sala. Quando eu entrei na sala, essa Heloísa estava falando sobre a derrubada dos muros de Jericó. Eu disse, glória a Deus, aleluia, porque Deus tem falado muito nos nossos corações através disso, tudo que ela passou para nós. Confiança, perseverança, paciência, obediência. Aí eu fui anotando tudo que ela estava falando, os passos.
E aí eu vim entender, quando Deus diz assim, Jó diz assim, Senhor, nenhum dos teus planos será frustrado para a nossa vida. Eu disse, Senhor, muito obrigado, porque tem uma coisa junto da outra. A confiança de Jó em passar por aquela luta toda que ele estava vivendo, mas ele não perdeu a confiança nas promessas de Deus em nenhum momento. E assim, quando terminou toda a luta de Jó, ele disse, Senhor, antes eu te conhecia só quando alguém falava de ti para mim, mas hoje eu te vejo. Então, quando a Heloísa estava falando que o povo de Deus estava no deserto, que precisava aprender a confiar, a depender inteiramente de Deus através da obediência, eu vim entender que aquele povo, o povo de Israel, quando estava ali, encurralado, ou querendo entrar em Jericó, e os muros impediam, e no silêncio, Deus disse, eu estou ensinando a vocês a confiar em mim, porque o milagre vocês vão contemplar. E louvado seja Deus que ela trouxe mais experiência, que o muro não caiu para dentro. Isso aí até aquele momento a gente não sabia. Mas ele caiu para fora, mostrando o poder que Deus tem sobre o seu povo quando nós confiamos e acreditamos nas suas promessas. Então, Jó disse que ele conhecia Deus só no ouvir. Aquele povo de Israel que estava ali rodeando aqueles muros, ele só conhecia Deus, apesar dos outros milagres que eles viram lá no Egito, eles conheciam Deus somente no que Josué estava falando, dizendo, vamos, marcha, não fale. Deus disse assim, 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 diz o Senhor. Mas quando eles viram o milagre acontecendo, aqueles muros rachando, não tem como duvidar de que Deus estava na peleja como grande general. Assim na nossa vida. Assim nos momentos difíceis que a gente está vivendo nesses últimos dias. Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para a sua igreja, eu estou aqui. Vocês verão o melhor que eu tenho para vocês se vocês confiarem em mim. Essa é a minha participação para a glória de Deus. Amém, Ana Maria. Amém. Deus seja louvado. E eu queria só ler aqui um pedacinho de um texto do Desejado de Todas as Nações. Como Jesus era perseverante. Porque se ele não fosse, a graça não seria dada a nós. E aqui diz, os ensinos de Jesus, o seu exemplo diário de honestidade, verdade, amor e compaixão, eram uma constante crítica aos hábitos, aos ensinos e ao estilo de vida dos responsáveis da nação. A sua entrada no átrio do templo provocou uma debandada dos mercadores financeiros e espirituais que manchavam aquele lugar. A perseguição desencadeou-se e a sua morte foi decidida. Jesus, contudo, continuou intrépido a transmitir a sua mensagem de amor, de verdade, de esperança, deixando entrever um céu e ganhar em uma morte eterna a evitar a todos aqueles que o ouviam e acompanhavam. No entanto, apesar de todo o bem que Jesus fazia, sua condenação era inevitável. O erro não suporta a verdade, nem as trevas suportam a luz. Eu vou parar por aqui. Porque se o próprio Jesus foi perseguido, criticado, morto da pior forma, quem somos nós para não passarmos pelos crisóis? Estamos preparados? O que estamos fazendo da nossa vida, dos nossos dias? Do que estamos nos alimentando?
E se Jesus voltasse agora, iríamos para o céu com ele? Eu tenho me perguntado muito isso. Porque quanto mais olho para mim, mais me sinto uma pecadora e merecedora. E mérita de qualquer favor do nosso Deus. Mas louvado seja Ele por tão grande amor por cada um de nós. E não há aprovação que possa nos separar do amor dele. Pelo contrário, se nós resistirmos, se nós tivermos um coração grato, vamos ver que as provações são bênçãos. Como a César sempre fala, as provações são bênçãos disfarçadas. Que possamos sair daqui cheios do Espírito e entregar todas as nossas fragilidades nas mãos dele. Em nome de Jesus. Que possamos orar uns pelos outros. Que possamos estender a mão uns aos outros. Porque não é sozinho, irmãos. Claro que Jesus andava acompanhado, envolto de amigos verdadeiros. Mas no momento da prova, ele passou sozinho. Não tinha ninguém. Era ele e o Pai. E há momentos assim também na nossa vida. Temos que aprender com ele. É o nosso único e maior exemplo. E eu gostaria que Naudília pode orar, fazer uma oração final, que logo a seguir eu vou colocar o hino final. Se alguém mais quiser falar, ainda pode, uma última consideração. Por favor, manifeste, senão vamos prosseguir para o encerramento, tá bem? Lígia. Sim, Heloísa. Eu quero só deixar aqui a última consideração, que lá em Eclesiastes, no capítulo 3, fala que há um tempo para tudo. E há um tempo para sorrir, há um tempo para chorar, há um tempo para falar, há um tempo para calar. Mas independente desse tempo, nós temos que sair daqui com a certeza de que quem luta as nossas lutas não somos nós. Deus quer guerrear todos os nossos problemas. Ele quer lutar todos os nossos crisóis. Mas para isso, nós precisamos de nos colocar nas mãos de Deus. Deixar Deus agir. Não fazer com as nossas próprias mãos. Às vezes queremos vingar, né? Fazer justiça própria. E não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente confie nele plenamente. Toda a história que nós vamos lendo no Velho Testamento, ela se chama confiança e obediência. Confiança e obediência. E é isso que Deus quer de nós. Que a gente confie e que a gente obedeça. Que a gente confie. Todas as vezes que o povo confiou e obedeceu, o povo venceu. Todas as vezes. Quando Moisés estava com o braço para cima, era o braço de Moisés que ganhava alguma coisa? Não. Era confiança e obediência. Então, é isso que Cristo quer trabalhar em nós hoje. Confiança e obediência. Ellen White fala que todas as histórias que estão escritas ali no Velho Testamento, elas são para o nosso tempo do fim. É para a gente poder aprender a confiar em Deus. Porque se vai existir um momento que nós vamos precisar de confiar em Deus,
é agora. Muito em breve passaremos por coisas terríveis, 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 terríveis. E se a gente não exercitar a confiança e a obediência hoje, não vamos resistir o que vai estar por vir. Então, Deus está trazendo o seu povo remanescente para essa sala a cada manhã, porque Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando em você, querido. E você está aí do outro lado. Deus está gritando aos nossos ouvidos hoje. Obedeça. Confie. Porque o Jordão está ali do outro lado. Então, que Deus te abençoe, que você possa sair com essa certeza de que Deus está trabalhando na sua vida hoje, para você obedecer e você confiar plenamente naquele que nunca vai perder uma batalha para Satanás, porque Satanás já é um derrotado, e ele sempre vai ser um derrotado. E qualquer luta que estivermos que lutarmos, Deus sempre vai ser um vencedor. Mas para ele vencer na sua vida, é você que tem que dar esse passo rumo à confiança e rumo à obediência. Porque Deus ele não pode fazer se você não permitir. Então, quando você permite que ele trabalhe, aí sim, Deus, então, ele vai guerrear suas guerras, guerrear os seus crisóis. Que Deus te abençoe. Amém. Heloísa, olha o que Deus colocou diante dos meus olhos. Gente, a Heloísa falando, eu virei aqui as páginas e Deus me mostrou aqui. Quantos hoje são como Pedro? Interessam-se pelos problemas dos outros, ficam ansiosos para saber qual o seu dever, enquanto estão em perigo de negligenciar o seu próprio dever. É nosso dever olhar para Cristo e segui-lo. Veremos erros na vida dos outros e defeitos no seu caráter. A humanidade está rodeada de fraquezas, mas em Cristo encontraremos perfeição. Olhando para Ele, seremos transformados. Jesus ordena-lhe, segue-me. Não corras adiante de mim, assim não terás de enfrentar sozinho as hostes de Satanás. Deixe-me ir na tua frente e não serás vencido pelo inimigo. Naudília. Oi. Vamos orar? Vamos orar. Pai, Pai Santo, Pai Poderoso, esse Deus inabalável, esse Deus Criador, mantenedor, o Todo-Poderoso, que nos ergue, que nos mantém, que nos dá essa esperança de vida eterna. Pai bondoso, nós estamos aqui, um pequeno povo, mães, jovens, homens, enfim. Nós somos um povo separados para serem abençoados o dia a dia de nossas vidas. E muitos de nós, às vezes, estamos passando desapercebidos, ó Pai. Não estamos recebendo essa bênção, Senhor, por negligência, por falar demais, por sermos, assim, por nós levantar o eu, explanar mais o eu, o meu eu. Pai, quebra o nosso eu. Costumo dizer, meu Pai, muitas vezes, e oro por aquela senhora, por aquela jovem, quando ali eu pedi para dar um autógrafo para mim, na minha Bíblia. Ela me disse, eu perguntei a ela, por que você não escreveu o seu nome? Minha irmãzinha, me convém que eu morra, que eu desapareça e que Cristo viva em minha vida. Eu nunca mais me esqueci.
Pai querido, que o meu eu morra, que o nosso eu desapareça, que a placa da igreja desapareça, mas que Cristo possa viver em nós. Por favor, Senhor Jesus, cala minha boca, nossas bocas, ó Pai. Nos cala, Senhor, diante do Senhor. Pai querido, que nós possamos ser luz deste mundo, sal da terra. Nos prepara, Senhor, para que possamos levar essa palavra. E quando nós abrirmos a boca, Senhor, que as pessoas possam ficar interessadas em nos ouvir. Que nós possamos ser esse sino, que nós possamos ser um sino que, na balada do sino, que nós todos possam ficar atentos. Que ao nós darmos o grito da vitória, o grito da salvação, da alegria, que todos possam nos ouvir, Senhor. Nos prepara, Pai querido, para esse dia, de quando o Senhor voltar. Nos prepara, Senhor, nossos filhos, nossa família, Senhor, nossos familiares, para recebermos o Senhor nas nuvens dos céus. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, ó Pai, nos dê essa força, meu Pai, que só emana do Senhor, essa força de falar sobre o Senhor, de falar esse evangelho, levar esse evangelho a todos que ainda não o conhecem. Que quando nós nos depararmos com alguém, meu Pai, que nunca te conheceu, que nunca soube desse dia de preparação, que nós possamos estar aptos a falar desse dia de preparação, frequentemente, o santo dia de sábado. Hoje, por exemplo, nos dê, Senhor Jesus, horas sagradas de preparação, para que então possamos receber o teu santo dia. Que no seu santo dia possamos falar, como Isaías falou. Que nesse dia nós venhamos falar palavras vãs, palavras torpes. Que nós possamos falar palavras do céu. Que sejamos povo visto como um povo diferente. Não só nesse dia, mas todos os dias das nossas vidas. E em nome de Jesus, abençoa todas as pessoas que vêm pregar para nós, meu Pai. A Heloísa hoje, meu Pai. Que lindo, meu Pai. Deus que abençoe, que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus possa prosperar na sua vida essa palavra. E em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda todos os nossos desejos do nosso coração, mas segundo o coração dele. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém? É preciso molhar os pés para que um milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver.
preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser, esperar só mais um pouco até ver Jesus descer para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é chegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Amém. Feliz dia da preparação e até amanhã, para a honra e glória do Senhor. Obrigada, Amém. Heloísa, Davanina, Odília, a todos que estiveram aqui. Orenice. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, Heloísa. se Deus quiser. Oi. É. Você tem notícia de Júnior? A Júnia já fez a cirurgia, tá, gente? Mas ela ainda está no quadro ainda bem debilitado, de muitas dores, né? Mas que continuemos a orar por ela, para que ela consiga restabelecer ali a sua saúde. Ela ainda está, até ontem ela estava internada ainda, tá? Ela já tem, ela tem Montes Claros, né? Ela foi transferida para Montes Claros, que é uma outra cidade, né? Que não é a cidade dela, mas que Deus possa ser com ela. Ela mora em Pintópolis e agora ela está em Montes Claros. Amém. Obrigada, Heloísa, pelas notícias. Nada, Obrigada. até amanhã, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser.